Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Vamos aqui fazer uma live curta e objetiva sobre um tema muito importante para a prova do AB. Como eu comentei com vocês recentemente, eu vou estar buscando fazer diariamente lives pontuais, temas específicos, numa linguagem bem clara, bem objetiva, não é, para a gente poder aí aumentar a nossa preparação para o exame da OAB. E galera, nessa live de hoje, ó, galerinha do Acre, que bênção! Nessa live de hoje, eu quero abordar com vocês uma temática que tem gerado muita aí discussão sobre os honorários na advocacia e que é objeto de um artigo no novo Código de Ética, e particularmente eu acredito que é uma temática muito forte para a prova da OAB. E gente, presta atenção, olha só. Vocês já ouviram falar de situações de escritórios de advocacia que contratam advogados para atuar basicamente realizando audiências, ou contratam advogados em uma outra localidade, normalmente no interior do estado, para fazer algum tipo de diligência? São chamados advogados, no caso de audiência, aqui no Rio de Janeiro o pessoal chama de audiencista, lá na Bahia fala pautista, né? Cumpre pauta de audiência. Vocês já ouviram falar dessa realidade? Escritório que contrata advogado para ficar fazendo audiência. Normalmente escritório que tem um cliente que tem muitos casos, é advocacia de massa, tipo assim, escritório que tem como cliente uma operadora de telefonia celular que tem uma média de 10 audiências por dia no juizado. Agradeço as gentis palavras. E existe muita discussão sobre o valor de honorários pago nessa situação. Nessa situação há muita discussão em vários lugares do Brasil envolvendo o valor de honorários. Vocês que me disseram aí que já ouviram falar dessa hipótese, saberiam me dizer qual é o valor de honorários? Pode ser assim por estimativa, você ouviu falar que pagam, aí o advogado correspondente também, não é? Que pagam para o advogado fazer audiência ou para ser correspondente. Alguém poderia comentar aí um valor de honorários? R$200, R$150, R$100, pronto. É isso que eu queria ver, alguém postar algo em torno disso aí, ó. R$20 por audiência, R$50 por audiência, R$80 por audiência, R$100 por diligência, 50. Prestem atenção. É exatamente aí que entra a polêmica. Onde é que entra a polêmica? Como é que alguém contrata um advogado para fazer uma audiência e paga R$50 apenas de remuneração para o advogado fazer essa audiência? R$20 como alguém colocou. Aí do outro lado tem um contra-argumento, mas peraí, são audiências muitas vezes que não levam em 2 minutos, sentou e levantou. Tem audiência de conciliação e o advogado está lá e numa manhã ele faz 10 audiências, então é R$50 por audiência, R$500 por uma manhã de trabalho. E eu não estou aqui para entrar no mérito da discussão para saber quem está certo ou está errado. Eu quero só pontuar para vocês, para a gente entender isso na prova, que é um tema muito forte. Essa polêmica, que está instaurada pelo Brasil, passou a ser objeto de um artigo no Código de Ética, o artigo 29. O artigo 29, que é um artigo que não existia no Código anterior. O novo Código de Ética, em 80%, repete o Código anterior,
tem algo em torno de 10% que atualiza algumas coisinhas que já existiam e mais uns 10% de coisas novas que não existiam. E nessas coisas novas que não existiam entra a advocacia pro bono, entra isso aqui que eu estou falando com vocês, o artigo 29. Muita atenção, o artigo 29 do Código de Ética eu acho que é muito forte para a prova de vocês. Os artigos 27, 28 e 29 são dedicados ao relacionamento do advogado com colegas de advocacia, agentes públicos, agentes políticos, serventuários. E lá nessa parte, especificamente no 29, tem que quando o advogado se valer de outro advogado para a prestação de serviço, ele deve agir de uma maneira que não torne outro advogado subordinado e deve ter remuneração compatível com a dignidade da profissão, não sendo possível aviltamento de honorários. Esse é o grande ponto. Passou a existir um artigo no Código que prevê que nessa hipótese os honorários devem ser compatíveis com a dignidade da advocacia, não podendo haver aviltamento. Inclusive tem um parágrafo único que prevê que se esse tipo de atuação ocorrer no âmbito de empresas, os diretores jurídicos da empresa são responsáveis por sanar essa situação. Então tenham muito cuidado com isso. Eu tenho para mim que é um tema muito forte, porque envolve relação de advogado com advogado, essa situação do correspondente, do pautista e a questão do aviltamento dos honorários, ok? Galerinha, tranquilo, viu essa aula hoje? Tranquilo quanto a isso que eu estou comentando, do artigo 29 do Código de Ética? De boa, deem aí a opinião de vocês, deem aí o sinal de vida. Ok. E, gente, só para fazer um registro para vocês, esse é um dos muitos temas que eu abordo no meu curso Código de Ética Comentado. Lá no portal F3 eu gravei um curso chamado Código de Ética Comentado, no qual eu comento artigo por artigo o novo Código de Ética da OAB. Artigo por artigo o novo... Aí, comprei, excelente, comprei. É show. Comprei. Aí vale a pena o pessoal comprar. Gente, quem ainda não assistiu esse curso, se puder, assista. Vale muito a pena. Muito a pena, sabe? Prestem atenção. Vocês podem acessar no site do portal, que é www.portalf3juridico.com.br, e vão lá, módulos Rafael Barreto. Eu acho que tá R$29 em 10 parcelas de R$2,90. Eu acho que tá, são 6 horas de curso, mas é um curso muito importante. Eu detalho artigo por artigo do Código de Ética. Quem ainda não assistiu, se puder, faça isso. E o investimento é dúvida no valor. Se eu não me engano, tá R$29 em 10 parcelas de R$2,90. Ainda hoje eu passava... Você vê como são as coisas, né? Eu passava indo aqui pro Porto F3, na frente do McDonald's, e tinha lá promoções. E tinha um sanduíche lá, promoção, o trio, R$28. Aí eu olhei e ainda pensei, rapaz, R$28 a promoção do McDonald's, o sanduichão lá com refrigerante e uma batata frita. O curso tá R$29. Quer dizer, uma promoção do McDonald's. Então, pelo amor de Deus, não me troque por um lanche do McDonald's, tá? Não me troque. O lanche do McDonald's pode até ser gostoso, mas não é saudável. E o conhecimento é saudável, ok? É isso aí, é isso aí. Quem não assistiu, gente, assista. Ó, você comprou de R$9,90. Foi quando a gente botou a promoção do Dia do Professor, que a gente colocou os módulos todos em promoção, né?
no dia do professor, os módulos entraram em promoção. Então, fica aqui o registro. Quem não assistiu, faça isso, mas faça isso mesmo. O curso vai ajudar significativamente no conhecimento de vocês, ok? Beleza quanto a isso? Bom, presta atenção. Presta atenção, galerinha, para que a gente possa se despedir, deixa eu só meditar com vocês, fazer uma partilha aqui de uma palavra que eu até estava comentando com os alunos hoje na aula presencial. É uma palavra muito forte, que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 9, se eu não estou enganado, capítulo 9, versículos 1 a 3 do Evangelho de São João. É uma passagem que eu gosto muito de meditar quando eu estou imerso em dificuldades. Porque quando eu estou imerso em dificuldades, muitas vezes a minha racionalidade desaparece. Eu fico tão preso no problema, sabe, que eu termino deixando de fazer o que de mais inteligente eu poderia fazer, que é entregar o problema a Deus. E é uma passagem muito bonita. E lá em São João, proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 9. A passagem vai dizer assim: Jesus vinha passando e ali viu um cego de nascença. E os discípulos então perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Ao que Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Ele é assim para que nele se demonstre as obras de Deus. Preste atenção. Jesus vinha passando e havia ali um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Ao que Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Ele é assim para que nele se manifeste a obra de Deus. E a palavra da salvação. E essa passagem é muito profunda e nos diz muito sobre as dificuldades. Porque ela nos ensina que as dificuldades podem ser transformadas em obras grandiosas de Deus na nossa vida. Para a gente compreender, a gente tem que primeiro contextualizar que naquela época, uma enfermidade era para o povo sinônimo de castigo por um pecado. Alguém que era cego, alguém que tinha lepra, estava sendo castigado por Deus porque tinha pecado. Quanto maior a enfermidade, maior o pecado. Então, um cego é um pecador público. É um excluído da sociedade, que ele é tão pecador que Deus castigou. E aí Jesus já vem mudando totalmente essa compreensão, dizendo que a lógica de Deus não é essa. E quem diz por aí: olha, se você fizer isso, Deus castiga, não sabe nada sobre Deus. Quando alguém peca, Deus não castiga, Deus chora, Deus sofre. Deus é misericórdia infinita. Deus é amor. O amor vem de Deus. Todo aquele que está em Deus está no amor. Todo aquele que não está no amor não está em Deus. Então, ele não é cego porque ele pecou e Deus está castigando. Não é assim que funciona. Então Jesus já muda completamente a compreensão. A enfermidade não é sinal de castigo de Deus por um pecado. Ponto. Deus não castiga, Deus ama, Deus sofre quando a gente erra. E depois Jesus vai dizer: ele não é cego porque ele pecou, porque o pai pecou. Ele é cego para que nele se manifeste a obra de Deus. Jesus está dizendo claramente que Deus é capaz de transformar dificuldades em obras maravilhosas. Eu não sei se vocês têm contato, convivem com a pessoa que tem a deficiência visual. Quem tem deficiência visual certamente tem uma enfermidade e enfrenta dificuldades. Porém, tem a potencialização de outros sentidos, e acredite, o cego é capaz de realizar coisas que eu não sou capaz de realizar, que muitos de vocês não são capazes de realizar. Um cego realiza obras maravilhosas. E aí a gente vai meditar, porque a questão ali do cego é uma exemplificação que as dificuldades,
elas são oportunidades para Deus fazer uma obra maravilhosa. Quantas dificuldades foram transformadas em bênçãos por causa do agir de Deus? Eu mesmo dou testemunho disso. Já vivi situações de dificuldades que, quando eu entreguei a Deus, Deus fez uma obra maravilhosa. E aí é que a gente tem que compreender que, normalmente, quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente quer resolver por si só, a gente fica lamentando, criticando. Tem gente que reclama de tudo. Meu Deus do céu, mas que problema é isso? Mas que, Nossa Senhora... E não percebe que a dificuldade é a oportunidade para Deus operar uma obra grandiosa. Prestem atenção. Aquilo que é uma grande dificuldade na sua vida, que você pensa que é motivo de derrota, pode ser exatamente o caminho da grande vitória na sua vida. Uma dificuldade é uma cruz. A cruz é o caminho da salvação. A cruz é o caminho da salvação, filho. Então, quando você tiver dificuldades na sua vida, e todos nós enfrentamos, ao invés de ficar reclamando, lamentando, reze, peça para Deus agir, peça para Deus assumir o controle e transformar aquela dificuldade em algo maravilhoso. Lembre do que Jesus disse sobre o cego. Ele é cego para que nele se manifeste a obra de Deus. Então a dificuldade surge na minha vida para testar a minha fé e para que Deus possa fazer algo extraordinário. E as dificuldades certamente, muitas vezes, representam o caminho para o sucesso, o caminho para a vitória. De repente, aquilo que eu tenho de mais espetacular é fruto do agir de Deus em uma grande dificuldade que eu tive, e que Deus transformou aquilo em algo extraordinário. Queridos, pensem sobre isso, meditem sobre isso, tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar, porque a graça de Deus transforma a nossa vida. Galerinha, vou me despedir de vocês aqui. Não deixem de assistir o curso Código de Ética Comentado. Tá extraordinário. Vai mudar a compreensão de vocês sobre o Código de Ética da advocacia. E olha só, ó, que bacana, tá na aula do portal, que legal, que legal. E tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Nos encontramos amanhã, galera. Valeu!